gente, né, que ama a igreja, né, a gente que está participando aí da vida eclesial, a gente fica olhando as coisas, né, e a gente partilha. Nós estamos aqui numa conversa católica, então a gente partilha sobre o que a gente vê. E atualmente, acredito que meu irmão também presencie muito isso, e muitas pessoas que assistirão essa live vão também reconhecer alguns traços de suas paróquias, né? A gente vê muita intromissão ou insubordinação, pessoas que não sabem o seu devido lugar na igreja, pessoas que querem até mesmo atuar de uma maneira invasiva ao ministério sacerdotal, né? Leigos que querem se intrometer em funções que são do padre, né? Ou até mesmo padres que vão se reduzindo a sua vida espiritual, né? E caem também em tarefas mecânicas, né? Em coisas que não deveriam ocupar o seu tempo, né? Muitas vezes há uma desordem na vida paroquial, na vida da igreja, e a gente percebe que é um problema de entender como é que funciona a hierarquia, né? Essa desobediência, este não saber qual é o seu lugar, né? Este querer mudar as coisas para que a igreja seja conforme o nosso gosto, né? E aí o título da live está assim bem provocativo para que as pessoas fiquem curiosas, né? Ao ver aí, mas por que a igreja não pode ser como eu quero? Porque tanta gente, né, tem pensado, nossa, a igreja está atrasada, ela deve fazer isso, né? Ela tem que se atualizar, ela tinha que aceitar isso, isso e isso, né? As pessoas querem escolher o que vai ser um dogma, né? O que vai ser um mandamento, querem até mudar os mandamentos da lei de Deus, tem até artistas aí que querem mudar a Bíblia, né? Tirar alguns textos que são considerados ofensivos, mas com que fundamento essas pessoas querem isso? Será que elas se consideram superiores a Deus? Superiores ao magistério da igreja? Será que elas não se enxergam, né? Essas perguntas são uma provocação para a gente iniciar essa live, essa conversa, porque a gente tem que meditar sobre isso, né? Por que as pessoas estão querendo criar uma igreja do jeito delas e que consequências isso tem causado, né? Quais são os perigos disso para a nossa fé, né? E a gente começa essa troca nossa, né? Conversando sobre isso. A gente sente essa dificuldade, né? Eu vejo por onde eu passo e também na internet a gente vê, né? Como é que as pessoas falam de uma maneira pejorativa contra o magistério da igreja, como se fosse algo engessado, algo arcaico, né? E começam a questionar mesmo os mandamentos da lei de Deus, que são coisas do passado, que deveriam ser atualizados conforme as coisas vão evoluindo, né? Será que é mesmo assim? Será que as coisas têm que ser assim como as pessoas querem? A gente quer refletir um pouco sobre isso nessa live, né? E eu já te passo aí, meu irmão, a pergunta. Como é que você tem lidado aí com esse tipo de coisa que eu falei, né? Você enxerga muito isso? É uma realidade geral? Ou é só onde eu moro? Só nos lugares onde eu participo? Ou você percebe que é geral? Esse descontentamento das pessoas com a doutrina, querer mudar as coisas, né? Você percebe alguma coisa nesse sentido? Muito bem. Há sim uma certa percepção, né? Não sei realmente o que se leva, né, as pessoas a fazerem isso, né? Na realidade, a gente até imagina que é um pouco de evangelização, né? A falta de evangelização, a falta de conhecer realmente a doutrina, né? E realmente isso é visível nas
nas comunidades ao qual eu participo, né, a gente vê certas atitudes como essa também. Nós temos, né, eu vejo assim um problema muito grande, é que a igreja, e aí quando eu digo igreja, né, nós, corpo de Cristo, né, quanto igreja, corpo místico de Cristo, né, e aí formado realmente pela parte, digamos assim, humana, né, nós que estamos na igreja com a nossa parte humana, né, gostaria aqui de separar a parte espiritual um pouco, porque a parte humana nossa é que carrega o pecado, né? Então nós temos aí uma distância, né? Uma distância do objetivo, né? Uma distância do objetivo da igreja. Na realidade, a gente não está levando em consideração qual é o objetivo da igreja. E aí, seduzido pelas nossas paixões, né, as nossas paixões carnais, vamos dizer assim, né, e também seduzido talvez pelo mundo, né, que nos seduz, e um pouco pelo maligno, né? A doutrina vai dizer que são os três inimigos, né, da alma. Então, a gente seduzido por esses inimigos, a gente acaba esquecendo qual é a função da igreja para nós. E aí ocorre essas, como que eu vou dizer assim, essa falta, né, de discernir realmente qual é o meu papel dentro da igreja, quais são os papéis, né, do leigo, qual é o papel do sacerdote, qual é o papel do diácono, né, do bispo, né? A gente tem esse problema de discernimento hoje em dia, por causa dessas seduções aí do mundo. E como meu irmão bem colocou, não é só aonde ele passa, aonde que ele se depara com isso, não. Né? Eu também aqui, aonde eu vejo também aqui na minha diocese, né, alguns irmãos nossos, né, nessa situação também.